quais são as ações para se abraçar no segundo semestre na Bolsa Brasileira? Bom, se você tem dúvidas, a gente trouxe 4 delas hoje para explicar aqui no Papo Especialista. Fica aí. Tenho o prazer e a honra de receber 2 especialistas aqui da Safra Corretora. Vamos começar aqui. Vitor Pini, você é analista de varejo da Safra Corretora, certo? Isso. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer também. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Rafael Heder, analista de Real Estate da Safra Corretora. Isso mesmo. Obrigado pelo convite, Thiago. Eu que agradeço. Vamos lá, gente. Vamos falar então um pouquinho dos papéis que vocês trouxeram para a mesa para a gente destrinchar hoje a tese de investimento para o investidor. Vamos começar, né, já direto aí ao ponto. A gente vai falar hoje sobre 4 ações, né, que vocês trouxeram para a gente debater um pouquinho a tese de investimento, como é que está o setor de cada uma. Então, já para quem está nos acompanhando, já saber, né, do que a gente vai falar, para você que está aí em casa ou no trabalho nos acompanhando. A gente vai falar hoje de Assaí, Plano & Plano, Panvel e Tenda. Bom, Pini, primeiro o que a gente pode falar do setor de varejo, né? Vamos começar ali do início. O setor de varejo esse ano ele foi bem particular, né? No começo do ano a gente viu uma pressão grande nas ações de uma forma geral, né? Eu acho que isso teve bastante a ver primeiro com o cenário macro, né? Então tanto uma perspectiva de inflação, juros e uma dúvida quanto ao crescimento trouxe uma pressão importante para o setor. Depois teve outro tema importante de debate que foi a questão fiscal, né? Então trouxe à tona uma discussão sobre a renovação ou não de benefícios fiscais que boa parte das empresas tem, né? Então que afeta diretamente, beneficia diretamente a maioria das empresas do setor, principalmente benefícios relacionados ao ICMS estadual, enfim, né? Que isso mais um ponto de pressão aí no setor no início do ano. E acho que essas duas questões elas foram arrefecendo nos últimos meses, né? Acho que tanto indicações macro um pouco melhores, da inflação cedendo talvez até um pouco mais rápido, que isso traz um impacto direto na expectativa de juros, né? Então aliviando não só o consumidor, mas também o balanço das empresas, né? Que acho que esse é um outro ponto importante. E nas discussões mais recentes quanto à reforma fiscal também, o que tem se debatido é que muito provavelmente esses incentivos estaduais eles devam permanecer em vigor durante a transição, trazendo também um fôlego para o setor de uma forma geral, né, Thiago? Acho que esses são talvez, olhando uma perspectiva mais macro do setor, né, o que a gente viu nesses últimos meses. Tá? Legal, beleza. Bom, então, e só para pegar esse gancho que você falou da parte fiscal, né, o arcabouço fiscal pesou demais também essa incerteza sobre o setor de varejo, só aproveitando mesmo o gancho, a aprovação dele e tudo mais, alivia mesmo a situação, também ajudou, né? Foi um fator, ou não fez tanta diferença assim dentro do setor? O início era incerteza, né? Acho que a incerteza traz você não sabe direito qual que vai ser a regra do jogo, né? O investidor fica sem saber o que fazer, isso não é bom de forma alguma, né? E aí depois tinham questões específicas sobre a retirada do benefício em si, ou mesmo de efeitos que impactam o lucro de subvenções fiscais desses benefícios relacionados a ICMS principalmente, enfim, que aí o lucro da empresa tinha, a gente dentro do varejo, a gente olha 22 empresas aqui dentro da Safra Corretora, são benefícios que impactaram, por exemplo, o resultado de 2022 de 7 a mais de 40% do lucro, né? Então tem um impacto muito grande, então toda essa discussão consequentemente trouxe um impacto, né, importante nas ações no começo do ano, e essa indicação de que os benefícios devem ser mantidos durante essa fase de transição, que provavelmente é bastante longa, trouxe um pouco mais de paz, de espírito aí para as empresas e para o setor de uma forma geral. O que a gente tem aí sobre Assaí? Então, para você falar para a gente, né, o que você vai trazer de tese de investimento e por que Assaí deve ser uma das ações aí para se abraçar no segundo semestre? A gente tem aqui, aliás, na tela, né, um gráfico aí que mostra a variação do ativo, né, ao longo do tempo. E aí, por quê? Eu acho que assim, Assaí foi uma das que a gente vê no finalzinho o início de uma recuperação, mas ainda não voltou a um patamar, talvez, ou tenha tido uma recuperação tão grande quanto alguns outros nomes dentro do varejo. Acho que a Assaí tem algumas especificidades, né, da tese, né? Acho que tem primeiro uma questão do varejo alimentar, que ele é um setor obviamente
defensivo, né? Porque a gente precisa comer, né? No final do dia, né? Essencial. É essencial. Mas acho que tem um ponto importante aqui para sair e por que a gente gosta bastante do papel. Acho que são 3 principais motivos, né? O primeiro motivo é crescimento, né? Então, a despeito de ter uma desaceleração da inflação de alimentos que afeta o crescimento de venda diretamente, né? Que talvez um dos setores ou um dos subitens aí da inflação que você repassa mais rápido e diretamente ao consumidor é a inflação de alimentos. Então, mesmo que ela seja menor, né, e portanto você tem um crescimento menor também de receita por conta disso, a empresa ela fez 2 movimentos importantes ao longo dos últimos anos, que é a abertura de lojas e principalmente no ano passado conversão de lojas adquiridas do Extra, né? Então ela comprou hipermercados do Extra, antigamente detidos pelo Grupo Pão de Açúcar, agora, obviamente, dentro do Açaí, né? Continua convertendo e continua abrindo lojas, né? E essa conversão e aberturas de lojas recentes tem um efeito de maturação dessas lojas, né? Porque você não abre a loja ou você não converte uma loja e ela já começa a vender no seu potencial máximo, né? Então, você tem uma curva de maturação disso e como boa parte dessas conversões feitas recentemente foram no final do ano passado, então você tem o efeito desproporcional da representatividade dessas lojas esse ano versus o ano passado. Então a gente vai ver um crescimento muito grande de receita a despeito até de uma inflação menor que vai prejudicar um pouco talvez a vendas em mesmas lojas, mas essas lojas em maturação e novas lojas vão trazer um efeito de crescimento importante, né? Certo. O outro ponto relevante da tese também, que está de certa forma associado a isso, que é a expansão de margens, né? Quando você faz as aberturas de lojas, né, você tem gastos adicionais de treinamento, promoção também, né, para você atrair o público para essas lojas novas, então você tem um gasto desproporcional e maior, né, que ele ao longo do tempo ele obviamente vai diminuindo, né, e isso pesou bastante no resultado do ano passado, no início desse ano deve pesar, mas ao longo do segundo semestre a gente acredita que você ganha um fôlego, a margem vai expandindo, né? Então você tem o efeito não só de crescimento de receita, mas também um crescimento de EBITDA com as margens subindo. E por último, acho que o grande ponto aqui de Açaí, até associado um pouco ao que eu estava comentando no começo sobre taxa de juros, enfim, né? Açaí tem um balanço alavancado, né? Tá quase 3 vezes dívida líquida EBITDA, né, que é um dos indicadores que a gente acompanha, né, e consequentemente tem uma despesa financeira relativamente alta por conta disso, e essa alavancagem cresceu ao longo do ano passado justamente pela aquisição dessas lojas do Extra que eu acabei de comentar, e na medida que a gente vê uma curva de juros com uma perspectiva de queda, né, a companhia crescendo receita e melhorando margem, o peso da despesa financeira e desses juros altos, né, e da despesa de juros no balanço da empresa deve diminuir ao longo do tempo. Isso faz também que não só você ganha fôlego na receita, no EBITDA, mas também em lucro de forma bastante importante, né? Então a gente espera um crescimento de lucro muito grande, principalmente para o ano que vem, né? Por isso a gente gosta bastante da tese e é uma das que a gente tem aí para recomendar para esse resto de 2023. Legal, beleza. Bom, a gente tem um preço-alvo para ação hoje de Açaí? Sim, a gente tem o preço-alvo hoje de Açaí de R$19 por ação. Hoje o papel está mais ou menos uns R$13, então isso dá um upside aí de pelo menos 40%. Perfeito, boa. Bom, então, saindo de Açaí, vamos pular agora para outra ação que é Plano e Plano, certo? Isso. Bom, e aí entra Rafael Heder. Isso mesmo. Então, vamos lá, Rafael. Então, vamos botar aqui na tela para a gente rapidamente aqui o gráfico de Plano e Plano. Aqui a gente vê, né, que ela fez basicamente assim, né, tá fazendo né, basicamente. Valoriza muito. Bom, então vamos lá, Rafael. Então, por que a gente trouxe Plano e Plano aqui para essa discussão? O que você tem aqui para falar da tese de investimento sobre? Não, perfeito. Acho antes só explicar, só diferenciar um pouco, que dentro do setor de real estate, a gente gosta de olhar de 2 jeitos. Você tem as empresas que operam no baixa renda, que é dentro do Minha Casa Minha Vida, o programa habitacional do governo, e você tem as empresas aí de média e alta renda. Os drivers de cada um do setor são um pouco diferentes, porque o juros alto, ele acaba impactando mais as empresas de média e alta renda, porque dentro do programa habitacional, você opera com juros subsidiado, né, juros fechados. Então, mesmo se você tem esse aumento aí de juros que teve nos últimos 2 anos bem expressivo,
a demanda ainda para esses produtos continua alta, então as empresas continuam vendendo. O problema não fica no operacional. No baixa renda, o maior problema que foi o que aconteceu aí ano passado é como eles operam com um público aí muito mais sensível à renda, a flexibilidade para você aumentar o preço de venda de um produto é menor. Então, se você tem alguma coisa como aumento de custo de construção, essas empresas é muito difícil eles passarem isso no preço. Então, o que acaba acontecendo? Acaba corroendo a margem delas. Então, esse gráfico que a gente consegue ver de plano em plano, né, que começou a, se vocês forem observar, a subir mesmo a partir de junho de 2022. No primeiro semestre de 2022, a gente teve esse problema muito forte com a inflação. Então, as empresas não estavam conseguindo repassar o preço na venda e estavam reportando margens aí muito deterioradas. Mas em junho do ano passado, teve a primeira mudança aí nas normas do Minha Casa Minha Vida, que aí permitiram às empresas conseguir lançar os novos empreendimentos com preço de venda mais alto, recuperando a rentabilidade e melhorando o resultado. A gente conseguiu pegar essa alta aí bem forte de plano e plano, tinha virado a nossa top pick em setembro do ano passado, desde então subiu quase 200%, mas agora a vantagem é que a gente continua ainda muito otimista com o baixa renda, que hoje mesmo teve novas mudanças já aprovadas no programa. Então, de novo, aumentou o teto de venda, as empresas vão conseguir aumentar ainda mais o preço de venda delas, então melhorando a rentabilidade, enquanto a demanda continua muito boa, né? Porque como você tem os juros subsidiados do programa, você não tem tanto esse problema mais alto aí de aumento de taxa de juros no operacional. Então, o setor de baixa renda, se a gente for ver, as empresas estão melhores precificadas, mas acho legal trazer de plano em plano, que é uma empresa que subiu bastante, está com múltiplos já um pouco melhores precificados, mas ainda tem uma melhora de resultado pela frente muito expressiva, que a gente ainda vê um upside aí considerável. Bom, beleza. Então, obrigado por explicar, né, Rafael? Dar esse panorama pra gente, explicar. E também, hoje, né, as mudanças que você se refere ao programa são no dia 20 de junho, né? O dia de hoje, onde está sendo o dia que está sendo gravado esse programa, tá certo, pessoal? A gente vai passar aqui para mais uma ação das 4 que a gente trouxe aqui para abraçar no segundo semestre, que é Panvel. Então, Pini, volta a bola para você, certo? Sim. Então, você quer falar um pouquinho de Panvel ou um pouquinho do setor? Falar um pouquinho do setor de farmácia, até porque eu acho que tem uma especificidade, né? Apesar de dentro, inclusive da minha cobertura de varejo, enfim, eu acho que o setor ele tem uma característica importante que, óbvio, né, que está relacionado, é afetado pelos indicadores macro que eu comentei mais cedo, mas acho que um pouco menos, né, pelo fato de que, medicamento é um bem ainda mais essencial, talvez, né? Então, o alimento, né? Não tem... As duas coisas são essenciais. Exatamente. Tanto o que a gente viu nos últimos anos, né? Na verdade, nem nos últimos anos, né? Consistentemente o setor crescendo de uma forma importante, né? Eu acho que tem 2 pontos fundamentais para isso, né? Acho que um primeiro é o envelhecimento da população brasileira, né? Então, cada vez a gente vivendo mais, as pessoas mais velhas naturalmente acabam demandando mais por produtos de saúde de uma forma geral, isso não é diferente para medicamentos. E tem outro ponto importante também, é que lançamento de novos produtos. As inovações ajudam o setor de uma forma geral a crescer, né? E aí, indo para o caso de Panvel especificamente, né, é uma das empresas líderes do setor, né, ela tem uma atuação mais forte no sul do país, tem algumas lojas já em São Paulo, mas é super reconhecida e é líder no Rio Grande do Sul e expandindo para os outros estados do sul e também agora começando a tatear aí a região sudeste, começando por São Paulo, enfim, e tem uma oportunidade de crescimento muito interessante, né, de abertura de lojas, né? Eu acho que o ponto importante aqui da companhia para o crescimento, além da questão do mercado, como eu falei, tem a abertura de lojas que ela vem fazendo com consistência, né? E além disso, a venda por loja média, né? Então ela vem sendo capaz também de não só crescer porque aumenta a base, mas também tem aumentado a produtividade da base existente. Isso é super importante porque ajuda num outro elemento fundamental aqui da tese, que é margem, né? Quando a gente compara, por exemplo, Panvel com Raia Drogasil, que é a empresa de referência do setor, né? Qualquer métrica que a gente for olhar, financeira ou não financeira, a Raia tem um super destaque,
né? A Panvel está perseguindo esse nível de eficiência, né? E só dar um exemplo, a margem de Raia é mais ou menos uns 7%, a margem EBIT da Panvel está em 5%, mas crescendo, né? Então, porque que a gente gosta da tese é justamente por isso, né? Porque tem uma oportunidade aqui de crescimento não só de receita, de melhoria de eficiência também na medida que você aumenta a produtividade da loja, porque esse é um negócio de muita alavancagem operacional, né? Se você vende R$1 a mais naquela loja, você não tem além obviamente do custo da mercadoria em si, você não paga mais para o farmacêutico, você não paga mais aluguel, você não paga mais luz, né? Então você tem uma diluição dos custos fixos, das despesas fixas de forma importante, né? Então isso acontecendo faz com que você tenha, obviamente, o crescimento do EBIT, consequentemente, o crescimento de lucro importante para a empresa, né? Acho que um ponto importante, até quando a gente olha para o gráfico, né? Aí acho que é além do varejo, né? Eu acho que é mais uma questão do mercado de capitais. A empresa, ela em sendo menor, ela tem uma liquidez um pouco menor também, né? E em toda a incerteza, principalmente num ano pré-eleição e esse início de eleição, né? A incerteza faz com que os investidores estejam menos dispostos a tomar riscos, né? E obviamente você estando num papel com uma menor liquidez, você tem um risco associado maior, porque se acontecer alguma coisa é mais difícil de você se desfazer daquela posição, né? Se for necessário, né? Então acho que o peso que a gente viu aí nos últimos meses está associado a isso, né? O operacional, pelo contrário, está indo super bem, né? Com um crescimento de 20% de receita, melhorando EBIT, né? Melhorando margem, enfim. Né? O finalzinho do gráfico já começa a apontar para essa direção, né? A empresa negocia num múltiplo bastante inferior à Raia. Óbvio que a gente está falando da empresa referência do setor, talvez até não só do Brasil, né? Mas é um colosso, né? Exatamente. Então, que negocia 40 vezes preço-lucro, né? Não estou dizendo que Panvel vai negociar nesse patamar, até porque tem, para começar, a questão de liquidez que eu acabei de mencionar, né? Mas a distância hoje é muito grande, né? Hoje, vou pegar aqui a minha colinha, 2024, Raia está negociando acima de 30 vezes, Panvel está negociando abaixo de 15. Não sei o que é o certo, né? Mas é algo no meio desse caminho, né? Então não acho que vai negociar acima de 30 vezes, mas também eu acho que metade do múltiplo também acho que seja um pouco de exagero, por isso que é um dos papéis que a gente gosta, né? Pela característica do setor que ela está inserida, do ponto de vista operacional individual da empresa que está indo super bem, e acho que tem essa questão de avaliação relativa do ativo, né, comparando com outras opções na Bolsa, que a torna bastante interessante também e traz, por consequência disso tudo, um upside grande, né, um potencial de valorização importante. A gente tem um target para a empresa de 17,60 por ação, também, assim como eu falei, já saía assim, mais de 40% de potencial de valorização aí para o papel, por isso que a gente acha bastante interessante. E já passando agora de volta a bola aqui para o Rafael Heder, para a gente falar sobre Tenda. Sim. Isso, né? Então, vamos lá, a gente vai botar o gráfico na tela também, já para a gente mostrar a variação de Tenda. Por que Tenda está aqui na nossa mesa de discussão que você traz para a gente? Vim trazer um case aí que tem um pouquinho mais de risco, mas aí a gente enxerga um upside também bem expressivo para o papel. Tenda, ela atua exclusivamente no segmento de baixa renda, mas diferente da Planeplano, a gente chama ela uma empresa que atua no ultra baixa renda, nas faixas mais baixas do programa. Então o público dela ainda é mais sensível com esse aumento de preço. Então, o que aconteceu, papai? Você pode ver a performance, o que aconteceu aí de 21 para cá, o papel derreteu. Sim. A gente teve esse aumento aí expressivo que eu estava falando no custo de construção. A Tenda, o que ela estava achando? Ela estava achando que esse aumento ia ser um pouco passageiro e ela não queria aumentar o preço de venda das unidades, porque ela estava com medo de diminuir muita demanda e não conseguir vender os empreendimentos. Então eles seguraram. O problema é que esse custo aí, aumento no custo da construção, não foi passageiro, né? Você estourou, teve a guerra, que aumentou ainda mais o preço de commodity. Então, por eles terem demorado tanto para subir esse aumento, para refletir isso no preço de venda, a margem da empresa ela foi corroída. A contabilidade do setor é um pouco diferente, porque a margem que aparece quando você olha na DRE não é a margem do momento atual dela, é a margem que está pegando desde os empreendimentos que eles estavam lançando há 2 anos atrás. Então, uma mistura de tudo.
Certo. Então, o que aconteceu com a Tenda? Você teve esse aumento expressivo, estourou na margem da empresa, os investidores perderam confiança na empresa e o papel derreteu. Caiu 70%, 80% aí desde o high. A companhia acabou se alavancando bastante, né? Margem muito deteriorada, papel amassado, alavancagem super alta, então não tinha muito upside de enxergar o papel até no passado. Mas como eu falei, você teve as primeiras mudanças aí do Minha Casa Minha Vida. Então eles começaram a subir preço de maneira expressiva e a vantagem, eles subiram o preço e a demanda continuou lá. Então eles continuaram vendendo com essa rentabilidade melhor. O problema disso é que, como eu falo, a contabilidade ela demora para se refletir. Vou dar um exemplo de número. A margem da empresa agora, das novas vendas, está acima de 30%, margem bruta, que é um patamar aí bem saudável. O problema é que a margem na DRE dela ainda está abaixo de 20%, porque ela ainda está pegando aqueles empreendimentos lá de trás que teve esse estouro aí de custo de construção. De 2 anos para mais ou menos 2 Mais anos ou menos de 2 anos, De- principalmente 2020 e 2021, que são empreendimentos que até têm margem bruta negativa, para você ter uma ideia do tamanho desse aumento do custo de construção. Então, o que a gente vai esperar que vai acontecer agora recorrentemente? Essa nova margem das novas vendas, que já está num patamar super saudável, patamar histórico acima de 30%, ela vai levar um tempo, mas ela vai se refletir no resultado da empresa. Então, apesar de ela estar super alavancada agora, ela vem continuando aumentando os preços de vendas, que você tem margens melhores das novas vendas, que vai se refletir na DRE. Então, é só uma questão de tempo até você voltar a ter rentabilidade e o papel ficar mais seguro e atrair mais investidores. Se for ver esse ano, que se você for pegar desde 2018, não parece que subiu, mas o papel está R$9 agora, bateu esse ano, estava 4. Então dobrou, mas ainda está muito depreciado. Então ainda com essas novas mudanças, eles vêm aumentando o preço de venda, vêm melhorando margem, a gente espera aí que a empresa volte a negociar no patamar de rentabilidade histórico, que vai se refletir também no preço de ação. Então tem um upside muito grande, mas qual que é o risco aí? A empresa segue muito alavancada, né? Então, se você tem um novo estouro de obra, você tem uma disrupção na cadeia global e aí aumenta os insumos, isso pega direto na rentabilidade dela e aí o papel volta a sofrer igual sofreu lá atrás. Mas tem um upside aí expressivo, a gente enxerga. Certo, e isso também, né, o mesmo caso então de plano e plano também, a Sim. atualização das regras do programa Minha Casa Minha Vida ainda vão afetar também, devem ter um novo impacto aí sobre até a análise em cima do papel como um todo, né, não só pela Safra Corretora, mas por todas as outras casas também, né. Exatamente. Eu acho que é só importante falar que a Plano e Plano, mesmo atuando mais no baixa renda, quando ela viu esse aumento de custo, ela subiu o preço mais rápido. Então, ela nunca teve esse problema de rentabilidade igual a Tenda teve. Por isso que também tem um upside aí menos expressivo do que a gente enxerga para Tenda. Beleza, legal. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final aqui do nosso papo, passa rápido, né? O tempo voa. Então, eu só queria, né, perguntar se vocês têm alguma dica, né? Aqui a gente trouxe 4 papéis, né? A gente trouxe o exemplo de 4, porque senão a gente, né, de repente a gente poderia falar demais, mas pelo nosso tempo são 4. Mas dicas para os investidores, né, que querem encontrar boas oportunidades na bolsa no segundo semestre ali. Vocês têm alguma dica para esses investidores? Sejam eles ali, né, principalmente os que operam ali sozinhos, mas ainda não são profissionais, por exemplo, quais estão para se qualificar, para entrar no qualificado. Vocês dariam alguma dica para eles? Eu acho que a dica que eu dou, principalmente depois do que a gente viu nos últimos meses e ano, talvez é tomar cuidado com papéis que caíram muito. Né? Porque às vezes parece, já negociou, hoje tá R$2, já valeu 20, 30, sei lá. Vou aproveitar e vou entrar. Vou comprar agora. Precisa entender, né? Por isso que eu acho que é importante entender os fundamentos específicos da companhia, do setor que ela tá, né? E qual que é a direção também do macro, enfim. Né? Acho que tem que tomar um cuidado para não cair em armadilhas de coisas que parecem que estão baratas, mas às vezes tem uma razão por trás disso. Certo, beleza. Rafael, você quer deixar seu recado também para quem está iniciando ali ou para quem está buscando garimpar alguma coisa nova ali no segundo semestre na bolsa? Acho que o Pini disse tudo mesmo. É tomar cuidado mesmo. Nem tudo é o que parece ser, né? Certo. Ler sobre a empresa, conhecer as empresas, né? Conhecer o histórico aí a tese de investimento. Inclusive, né, no site do Safra a gente tem a tese de investimento para muitas das empresas que a gente cobre lá. Então, vai estar disponível o link aqui embaixo também na descrição do nosso programa para você poder acessar lá, beleza? Pessoal,
Nosso tempo acabou. Obrigado, viu, por terem vindo aqui. Obrigado por aceitarem o convite. E o Papo Especialista é de vocês. Quando quiserem, sempre retornem, por favor. Obrigado. Obrigado, viu, Thiago? E agradeço principalmente a você que nos acompanhou aqui em mais uma edição do Papo Especialista. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos, né? Tanto os episódios aqui do videocast quanto qualquer outro. Morning Call ao vivo e nossas outras produções aí sobre economia, mercado financeiro e empreendedorismo, tá certo? Então, um grande abraço e até o próximo episódio.